E o bicho no Palmeiras em caso de título do Campeonato Paulista. E fala também sobre Vitor Roque, para pôr um ponto final na especulação de que ele pode virar reforço do Chelsea, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que Matheus Candançan será o árbitro da final do campeonato, Matheus Candançan de São Paulo será o árbitro da final do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no domingo no Mineirão com a arbitragem paulista. Já a decisão em São Paulo, mais especificamente em Novo Horizonte. Entre Novo Horizonte e Palmeiras terá Flávio de Souza no apito. De colocar um ponto final na especulação de Vitor Roque como possível reforço do Chelsea. Mais uma vez, Ekrem Konur, jornalista turco que cobre o mercado de futebol pelo mundo, afirma que o Palmeiras vai receber nova proposta do Chelsea. A primeira, que já teria sido recusada, de 53 milhões de euros ou 322 milhões de reais. Nunca existiu proposta alguma diante dessas cifras. E se ela chegasse, certamente o Palmeiras o venderia, até porque o comprou por 25 milhões de euros. Mas o mais importante vem agora. Não há nenhuma intenção do Chelsea em contratar Vitor Roque. Nunca houve e nem haverá. Importante lembrar que o empresário do Vitor Roque, o André Cury, é muito próximo dos dirigentes do Chelsea. Foi o André Cury quem costurou a ida do Estevão para lá. E em outros momentos o André Cury já tentou colocar o Vitor Roque no próprio Chelsea, antes mesmo de trazê-lo para o Brasil, mais especificamente para o Palmeiras. E nunca houve interesse do Chelsea em contratar o Vitor Roque. A avaliação do Chelsea é de que o Vitor Roque não tem as características de jogo que o clube busca. E mais, o camisa 9 do Chelsea vive fase espetacular. A gente está falando do João Pedro, que marcou, por exemplo, 3 gols na última vitória por 4-1 contra o Aston Villa, fora de casa, jogo super importante da Premier League. Na atual temporada, o João Pedro soma 17 gols e 6 assistências em 38 jogos. Esqueçam essa história de Vitor Roque no Chelsea, não há interesse do clube inglês, beleza? Quanto o Palmeiras promete pagar a seus jogadores em caso de título do Campeonato Paulista? Formação do Cosme Rimoli dá conta de que o bicho alviverde será de 5 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Federação Paulista pagará ao campeão estadual os mesmos 5 milhões de reais prometidos pelo Verdão. Isso significa que, em caso de título contra o Novo Horizontino, nesse domingo em Novo Horizonte, a Leila Pereira recebe os 5 milhões da federação e o repassa para os jogadores do departamento de futebol. Importante registrar que qualquer título no currículo de Abel Ferreira lhe garante bônus. O Campeonato Paulista tem cifras bem inferiores, por exemplo, a de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas dá para dizer que o Palmeiras, em caso de título, vai gastar mais daquilo que arrecadar. Até porque, na partida de ida, como mandante, na final do Paulistão, a receita líquida foi bem pequena. O jogo na Arena Barueri garantiu 1.200.000 reais, já excluindo todos os impostos. Muito pouco dinheiro se comparado à final do ano passado, que aconteceu no Allianz Parque e assegurou uma receita líquida de 4.400.000 reais. De qualquer forma, o torcedor do Palmeiras não está nem aí pro aspecto financeiro nesse momento. O que os caras querem é comemorar o título. Afinal de contas, o Palmeiras, o segundo clube mais rico da América do Sul, não é campeão desde o Campeonato Paulista de 2024. Temporada inteira, restante de 2024 e o ano de 2025 não tiveram conquistas, o que só aumenta a pressão em cima de Leila Pereira, Anderson Barros e também em cima do Abel Ferreira. Já havia contado para vocês que o prêmio pelo título para jogadores no Novo Horizontino vai ser de 2 milhões de reais. Nicola, sobre o Danilo no Palmeiras não faz sentido. Ele tem jogado de 8 no Botafogo e não tem lógica ele ir para o Palmeiras, onde já tem pelo menos 2 na posição. Carlão, cara, o Danilo tem uma liberdade no Botafogo poucas vezes vista na carreira dele. Ele, de fato, parte como um 8, mas pisa muito na área adversária, né? Tanto ter feito gol, cara, ele tá batendo falta. Outro dia o Botafogo teve uma falta próxima à área, ele que bateu e a bola saiu com perigo do gol. Quase ele marca um gol de falta. Hoje o Palmeiras está bem servido para essa função, de fato, né? Não seria uma prioridade. Até porque o Marlon Freitas pode jogar de 8, o Andréas Pereira pode jogar de 8, você tem o Lucas Evangelista para jogar de 8, enfim. Cebolinha vem para o Palmeiras, se vier só para a próxima temporada. O contrato do Cebolinha termina em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O Cebolinha tem deixado bem claro que não tem a intenção de renovar, mas isso tudo muda, né? Porque, por exemplo, enquanto o Felipe Luiz era o técnico, por mais que viesse jogando bem, e estava jogando bem,
o Cebolinha não conseguia ter regularidade, não conseguia ter sequência. A impressão que se tinha de que sempre o Plata e o Samuel Lino, por mais que não fizessem nada, sempre estavam à frente do Cebolinha. Isso incomodava bastante o Cebolinha. Agora, com a troca no comando, vamos ver como é que o Cebolinha sai com o Leonardo Jardim, enfim. Meio que reseta toda a situação, né? Todo mundo começa do zero para mostrar serviço para o novo técnico português. Guimarães Seguros. Boa noite, Nicolau. Essa história do Danilo no Palmeiras, o quanto é verdade? E quais novidades tem no Palmeiras essa semana? Guimarães, eu vou te contar o que eu ouvi de uma pessoa que eu considero muito séria do staff do Danilo. Foram duas tratativas entre Palmeiras e Danilo. A primeira delas, quando o Danilo cogitava ir à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, e essa cogitação se deu porque o Botafogo devia muita coisa. O Botafogo foi avisado dessa tentativa do Danilo e correu para acertar absolutamente tudo, ou seja, o Danilo precisou desistir da ideia porque não teria êxito na ação. Depois disso, o Palmeiras sugeriu, por meio dos empresários ao Botafogo, a compra de 50% dos direitos econômicos do Danilo por 8 milhões de euros. Só que vale a lembrança de que o Danilo custou 22 milhões de euros. Então, além de não colocar muito dinheiro em caixa, o Botafogo teria um prejuízo. Pagou 22 por 100, venderia 50% por 8 milhões de euros, quando na verdade deveria vender por 11. O Botafogo descartou o negócio e o Danilo tem jogado muita bola, tá bom? Palmeiras precisa de um 5 de origem, Fabinho do Al Ittihad, por exemplo. O Fabinho é excelente jogador, tem contrato com o Ittihad somente até a metade do ano, por lá ganhar na casa dos 7 milhões de reais por mês, tá? Quero responder agora se Paulinho e Vitor Roque podem virar reforços do Palmeiras para a decisão contra o Novo Horizontino do domingo. Você sabe que o Vitor Roque foi utilizado apenas nos minutos finais do jogo de ida, na última quarta-feira na Arena Barueri. O Vitor Roque ainda vem lidando com problemas no tornozelo. Recebeu uma paulada muito forte e tem sido muito difícil a recuperação. Por exemplo, no treino dessa quinta-feira, o Vitor Roque nem conseguiu participar do treino dentro de campo. Ele ficou restrito à fisioterapia para tentar acelerar o processo de recuperação desse tornozelo. A tendência é que o Vitor Roque vá jogar como titular apenas se for na base do esforço máximo, daquele sacrifício por ser uma grande decisão. Mais natural seria que ele começasse no banco de reservas e ganhasse alguns minutos na etapa final. Sobre Paulinho, nenhuma chance de reaparecer no time na partida contra o Novo Horizontino. Jogador que se recupera de uma cirurgia na tíbia da perna direita, cirurgia realizada pouco depois da Copa do Mundo de Clubes, na metade do ano passado, tem feito trabalhos físicos e também dentro de campo, mas ainda não trabalha de forma integral com o restante do elenco. Por exemplo, coletivo, trabalho com bola, finalizações, ainda não tem o Paulinho. O Palmeiras não dá nenhuma projeção sobre o retorno do atleta para não criar ainda mais pressão e responsabilidade. Mas a tendência é que o Paulinho esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2026, jogador comprado em janeiro do ano passado, que praticamente não jogou, custou 18 milhões de euros, além das sessões em definitivo de 2 atletas. Minha família, mais um giro de notícias importantes aí para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado no dia a dia do Palmeiras, o maior clube do Brasil. Então peço humildemente para você chegar aqui dando like, para você ficar sempre atento e atenado e tudo que está sendo falado no dia a dia do bastidores do maior clube do Brasil. A gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você. Não esqueça de dar o like, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. E vamos que vamos que vamos.